aula de hoje, a gente traz esse intercâmbio para isso, gente. Olha aí esse slide, eu coloquei aí, ó. Tantas palavras confusas. Consegue ler alguma coisa? Olha aí direitinho. Nossos pensamentos são assim, desarranjados. Muito desarranjados, uma mistura de pensamentos. E aí a gente não entende o que é o nosso, o que é dos espíritos. E o que é do nosso perispírito, que está no nosso arquivo. Há uma confusão muito grande. Então, pausa para aquilo ali, tudo ali, gente. E aí eu pedi para o pessoal colocar 2 dedos entre o ouvido direito e a visão. Tentar fechar os olhos calmamente, para começar a buscar, a entender melhor esses pensamentos, que estão tudo desarranjados chegando até você. Esse era o desafio. Aí você pergunta, Pedro, por que não podia ser 2 dedos no lado esquerdo? Por que lado direito? A gente vai entender o tálamo, o hipotálamo, por que isto, né? Quando a gente escolhe aí o hemisfério da cabeça para enxergar. O interessante, gente, e eu falo com experiência a vocês, quando o espírito se aproxima de você, quando ele é, como diz o pessoal, do mal, ele fica no seu lado esquerdo. Quando ele é do lado do bem, ele fica mais do lado direito. E o nosso corpo, ele tem uma energia, a energia do nosso corpo, ele gira como se fosse uma roda d'água. E é do negativo para o positivo. Na eletricidade, isso aí chama-se sentido da corrente real. Negativo para o positivo. Na nossa constituição física e perispiritual, que funciona por eletromagnetismo, a gente vai ver como é importante isso, porque navega pelo sangue, pelos pensamentos, vem tudo essa criação nossa aí. Então, o desafio de hoje foi para você fazer esse exercício. E aí eu coloquei o ego, a intuição e o mentor. É uma dinâmica, né? E aí eu digo, a dica do estado do ego é o estado do ser, da intuição, o que eu posso fazer, e o do mentor, a orientação. Então, o principal do ego é aquilo que a gente traz conosco, que é o medo, o ridículo, o julgamento, a discriminação, e são voz do ego nosso. Quem é que não é orgulhoso? Quem é que não é egoísta? Então, isso são pensamentos do ego. É esses pensamentos que o médium tem que trabalhar nele. Os pensamentos do ego. A voz da intuição é a voz que vai guiar você, é que cuida de você. Lembra da intuição, que são os guias que estão ali, as pessoas amigas. Mas essas vozes da intuição, ela vem pelo seu anjo guardião, pelo seu mentor. Ela é mais suave, é quieta. Se você ficar ali no estado ali do ouvido direito ali e se concentrando, você vai perceber uma voz mais suave. Esse pensamento com a voz mais suave, de equilíbrio interior, é do seu anjo guardião. E as vozes que são frequentes ouvidas do lado direito da gente, do corpo, que seja ela, às vezes até aparece como um zumbido. Você está aqui do nada, faz tum, daquele zumbido, ou faz como se fosse uma caixa de som abrindo o som. Esses aí, pessoal, são os guias espirituais nossos que chegam para a gente. E muitas das vezes, se for para uma situação ruim, ele vai instigar em você o medo, a ansiedade para você cair fora dali e assim por diante. Então, essa dinâmica de hoje, para você trabalhar os pensamentos e ficar classificando ele, discernir ele de um para o outro, é interessante porque o médium, durante o desenvolvimento dele e a prática dele, ele vai perceber quem é os espíritos do bem e os espíritos do mal. Ou vai perceber os pensamentos dele que atraiu os espíritos, seja de medo, de egoísmo, de raiva, de rancor. Tem médium que a característica dele, ele é uma pessoa muito mais religiosa, então vai ter muito mais entidades que vão chegar através dele para dar a comunicação, entidades voltadas à religião. Como também tem médios que só vem espírito revoltado, com raiva, ou médios que só vem espírito de guerra. Por quê? Porque o ego dele está carregado de outra existência corpórea dele, que está aí enraizado nele, e ele tem que trabalhar isto. É muito importante trabalhar o ego nosso. Então, na nossa aula anterior, eu coloquei essa foto de vivência de encarnado. Olha aí as energias, pessoal, das pessoas
nesse coletivo aí, nessa rua. Olha o irmão aqui, não sei se vocês vão ver aí a setinha. Olha esse irmão aqui, ó, ele está caminhando e tem um outro aqui como fosse montado sobre ele. Esse irmão aqui, ó, é um obsessor, ó. Tá vendo? E ele está de que lado do homem? Do lado esquerdo, ó. Essa moça aqui, ó, ela está em um estado de incomodação, de ansiedade, ó. E olha a energia que está ao redor dela. Olha esses irmãos aqui, ó, cada um trazendo seus traços e as energias. Uma rua, a gente pensa que só tem esse volume de pessoas, mas tem muito mais do que você imagina. Às vezes a gente está passando ali, ó, se atritando com milhares de espíritos. Com milhares. E aí, na aula anterior nossa, a gente deixou bem claro, para que nós estudemos melhor e entendamos, busquemos aí, justamente, Leon Denis, que fala de 3 corpos. Lá na frente, a gente vai ver Hermínio de Miranda, que fala de 5 corpos. Nós vamos se atentar a 3 corpos, para melhor compreender. Corpo físico, esse daqui, ó. Aqui é um corpo duplo etérico, que é igualzinho ao corpo físico, que é igualzinho ao perispírito. Tem um formato, só que no duplo etérico, só passa os laços do corpo perispiritual até o corpo físico. É uma energia, essa energia que sai da gente quando a gente perde essa energia quando? Quando a gente tem raiva, quando a gente tem qualquer discussão, a gente perde a energia do duplo etérico e perde a energia do corpo físico, que chama-se fluido animal. Nós recebemos fluido universal de Deus, alimenta o nosso corpo perispiritual, chamado fluido espiritual, alimenta o nosso corpo físico, chamado fluido animal. Quando a gente faz um tratamento com banhos, com águas, com sal, mineral, a gente está trabalhando que fluido? Fluido animal, do corpo físico, melhorando esse fluido, melhorando essa energia do corpo que vai influenciar no corpo do pretérito, que vai influenciar no corpo perispiritual. Então, no corpo perispiritual, onde estão os chakras. E é muito importante nós sabermos disso. E do chakra sai, o chakra nada mais é como fosse um redemoinho que abre e fecha, ele chega mais ou menos a 8 centímetros de diâmetro aqui, pessoal, dependendo aqui, ó, e vem 8 centímetros de comprimento, desculpa, com 5 centímetros de diâmetro. Ele abre, fecha e volta. E gira no sentido horário, quando ele está ok. Então, é muito importante entendermos o chakra. Na nossa terceira aula, ou é a quarta aula, se eu não me engano, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ok? Bom, a ação dos espíritos sobre o médium é interessante, porque quando o espírito quer agir sobre a pessoa, só se aproximar dela e começar a envolver ela com a energia dela. Muitas das vezes o espírito chega perto de você, te traz uma dor de cabeça, por exemplo. Mesmo afastando o espírito de você, essa dor de cabeça vai ficar menos, mas fica ali prolongado por algum tempo. Quando você toma banho com erva, com água, com sal, o que for, e aí elimina mais a energia que ficou impregnada no seu campo magnético. Porque todos nós formamos um campo magnético que a gente chama de aura. Mas é interessante que esses fluidos, eles são interpretados, gente, porque são legados para nós por conta do nosso pensamento. E as vontades se confundem aí, tanto do espírito que está próximo de você e a sua vontade. Porque muitas das vezes a gente começa a ter o contato com os obsessores nossos, na maioria, eu boto aí 99% de todos nós, os obsessores nos encontram justamente no momento que o chakra genésico, que é esse que fica entre o ânus e a genital nossa, que é o chakra básico, lá de baixo, esse chakra, ele só vai despertar na gente o plexo, porque ele só se encontra no corpo perispiritual. Mas para sair o plexo, como fosse um talo ali entre a genital e o ânus, quando a gente completa mais ou menos ali 12 anos, por ali. Ou quando a gente tem a primeira formação de testosterona do homem, a mulher tem a menstruação. Então, nesse momento, se ela começar a ter ódio, discussão, briga, ela começa aí baixar a vibração. E aí, pessoal, quando o genésico está com o seu plexo ali já alojado no corpo físico, que é o último chakra que aloja, dos chakras principais, que aloja no corpo físico, só quando a gente completa 12 anos, por aí. Então aí começam as obsessões. Então, se vocês analisar bem, aquela dor de cabeça que te incomoda hoje, se você parar no tempo e olhar, é na adolescência que começou isso. Foi na adolescência que o seu obsessor lhe encontrou, por conta de um problema aí ou outro.
Então, o mundo espiritual, a gente percebe ele todo o tempo. Quem é que não percebe aí? Do nada a gente fica irritado, vontade de chorar. E aí é uma percepção do mundo espiritual. Quando o espírito se aproxima da gente, aí vem dor de barriga, entendeu? Aí vem aquela dor de cabeça, cabelo caindo. E quando há o contato dele conosco, que ele fica ali conosco dia a dia, aí vem o isolamento nosso. A gente vai se isolar para a escuridão. E aí, pessoal, na escuridão, a gente produz um hormônio sensorial chamado melatonina, que é o encarregado de dar o sono físico para o nosso corpo. Então, quando você produz a melatonina, há esse hormônio sensorial, a gente fica muito mais sensível ao mundo espiritual. E aí os espíritos atacam mais aí a gente. É por isso que as entidades atacam mais a gente à noite. Ou durante o dia, se você ficar no quarto escuro. Uma pessoa depressiva, ela escolhe o quarto escuro. Nem toma banho, porque é energia, fluido, que vai alimentar o fluido animal do corpo dela, então ela não quer tomar banho. Ela não quer pegar a luz do sol. Entendeu? Ela perde as energias, e aí vai perdendo energia e o espírito vai tentando levar ela para onde? Para a diminuição de vida dela no corpo físico e levar ela ao suicídio. Então, quando o espírito envolve a pessoa, vai vir para você os vícios dela. Bebida, cigarro, a parte sexual e assim por diante. Quando o espírito se aproxima da gente, ataca primeiro aí a glândula epífise, que vai dar em cima do hipotálamo, do tálamo e vai em cima do frontal nosso. Primeiro ponto do obsessor quando chega perto de você, você sente logo o frontal. Aí vai dar na hipófise e aí a cabeça dói. Dói, é uma dor que remédio nenhum, nem um paracetamol passa, gente. A gente fica ali atordoado com essa dor. Então aí, sem querer, nesse movimento, dessas 5 ações aqui, a gente está tendo aí justamente a condição da comunicação espiritual. Uma comunicação espiritual, primeiro, a gente percebe o espírito. Segundo, ele se aproxima do nosso campo. Terceiro, há um contato, você começa a sentir a dor no corpo, você começa a sentir um envolvimento na cabeça, sua cabeça cresce, as mãos crescem, você começa a sentir formigamento quando há o contato do espírito. Depois que envolve ali, aí você perde um pouco da sua voz, a sua mente perde um pouco ali, e aí então você faz a comunicação. Isso no estado básico que eu estou falando. Mas eu vou falar na parte mais científica e espiritual, como acontece isso, mais na frente, ok? Então, nós aprendemos que temos no nosso corpo físico 5 sentidos: visão, olfação, tato e audição. E temos aí o 6º sentido, que está ligado à glândula pineal. É muito nova, é muito jovem estudada a glândula pineal, que é o 6º sentido nosso. E é nela que a gente vai navegar, porque ela traz aí a glândula pineal, como está mostrado aqui nessa foto, ó, ela traz os efeitos do nosso 6º sentido. Porque é nessa glândula que a gente percebe os espíritos perto da gente. Se ela não existisse, obviamente, a gente não ia perceber os espíritos na parte do 6º sentido, que é justamente as mediunidades que a gente vai ver, as faculdades de psicofonia, tá certo? De psicografia não, porque psicografia não usa a glândula pineal, usa o córtex, a gente vai ver isso depois isso aí. E a faculdade que é muito inerente de todos nós é a faculdade de desdobramento, porque a gente não utiliza a glândula pineal. A gente sai do nosso corpo à noite ou numa concentração e vê o mundo espiritual, conversa com os espíritos. É uma faculdade também que você não usa a glândula pineal, é uma faculdade anímica, porque é animilizada por nós. Bom, veja como é interessante a glândula pineal, que é o nosso 6º sentido, ligado ao corpo físico. Vai ter distúrbios alimentares, sexualidade irregular, sono alterado, fobia, medo, pânico, depressão, ansiedade, agressividade. E aí os hormônios também vão ter distúrbio. E o sistema nervoso? Respiração, circulação e assim por diante. Bom, isso é uma revisão da primeira aula. Estou mostrando aqui os 3 corpos para vocês aqui e o espírito aqui, ó, comandando o perispírito utilizando aqui o duplo etérico como se fosse um espelho, né, do corpo físico e do perispírito. Ó. Ele espelha, é uma energia, e essa energia aqui ela volta para o universo quando a gente desencarna. E para desencarnar uma pessoa, tirar do corpo físico, não é cortando
o cordão prateado. Não é isso, esse cordão que a gente sai do nosso corpo em deslocamento, não é isso. É cortando esse corpo físico aqui, ó, tirando esse corpo físico do corpo perispiritual. Ou seja, tirando esse corpo do pretérito. Nem todo espírito tem conhecimento para fazer isso, graças a Deus, né? Bom, a aula de hoje, nós vamos falar do intercâmbio. Chico Xavier sempre falou, o telefone só toca de lá para cá. Todos nós concordamos nisso, né, gente? E a mediunidade bem entendida é isso aí. Olha o intercâmbio aí. Meninos, moleque, atrapalhados, com raiva, com ódio. Esse intercâmbio aí se faz conforme os teus pensamentos, seja de ego, de intuição, ou seja ele ligado aos seus mentores, ao seu guia. Ok? Você vai atrair espíritos bons, maus, conforme o seu pensamento. E mais, gente, é interessante, que eu gosto muito desse livro, Missionário da Luz. Esse livro aí, quando ele foi lançado, eu ainda estava no mundo espiritual. Ele foi lançado em 1945. Não é legal isso? 1945. Mas esse livro traz tanta coisa, gente. Mas o mais interessante é que ele traz essa glândula da vida mental, que a gente chama glândula pineal ou epífise. Eu trouxe aqui para vocês uma foto da glândula pineal. Olha como é que ela é. Não parece um caroço, né? Ela acorda no organismo do homem na puberdade, lembra do genésico? E ela começa a abrir aí na puberdade, ou seja, quando você completa 12 anos, 13 anos, a primeira menstruação, com a formação testosterona, a sua glândula pineal, ela desperta, ela abre. E em seguida aí, pessoal, começa um laboratório psíquico da criatura terrestre. Aí a gente chama de aborrecência. Olha como é que ele é, não parece com o papai, não parece com a mamãe, é o jeito dele. Ele começa a lembrar a existência anterior dele e entra em conflitos. Porque aí, pessoal, vem o segredo espiritual de cada um de nós. E os psiquiatras estão no caminho aí de desvendar isso aí, viu, gente? Buscando aí esses segredos nossos aí e vai nos ajudar bastante. Então, a mediunidade, ela tem uma função de senso-percepção. Concordam? Não é isto? E como toda função de senso-percepção precisa de um órgão sensorial que capta a mensagem. E uma área que está aí é o pineal, a epífise, que é o elemento psíquico de todos nós. Esse órgão, ele vai trazer aí o psiquismo oculto aos seus olhos físicos, ao seu ouvido, à sua olfação, ao seu tato. As pessoas querem ver os espíritos com os olhos. Raramente, são poucos médios que vê com os olhos físicos. Nós vamos ver com os olhos do corpo perispiritual. Então, é interno. Vamos ouvir internamente com o corpo perispiritual, não é aqui. Então, há essa confusão muito grande. Então, parece que existem pessoas diferentes uma da outra, porque a glândula pineal, elas são diferenciadas umas das outras, são um pouco incrustadas, são um pouco elevadas. E a gente vai ver aqui uma radiografia de topografia. Esse ponto branquinho aqui, gente, é a glândula pineal. É aqui no encefalo, na cabeça, esse pontinho branco, chamado glândula pineal, que René Descartes dizia que a pineal é o ponto onde o espírito se liga ao cérebro. Será que essa afirmação dele é verdade, mesmo tem fundamento? Ele disse que o espírito se liga ao corpo físico por aqui. É isso mesmo, gente? Não é isto. Nós sabemos que o espírito está ligado ao perispírito e o perispírito está ligado ao corpo físico pelo corpo chamado duplo etérico. Não é ligado pela glândula pineal. A glândula pineal é o sexto sentido nosso. Todo mundo concorda. Aí ninguém vai se engaçar com o René Descartes, né, gente? Então, se o espírito se liga pelo cérebro, pela pineal, como não existe duas pessoas iguais, a gente sabe que existe diferença, né? Pela íris agora é uma forma, DNA, pela arcada dentária, pela digital, nós somos diferentes, né? Então, e agora, por certo, tem uma pesquisa agora da biometria, da bioenergia, que a energia também somos diferentes um do outro. É uma forma também de perceber. Bom, de fato, a gente está vendo aqui que, olha como um outro cérebro aqui, ó, como é diferente aqui, ó. Olha como ele está bem abrangente aqui, bem mais alto aqui, ó. Então, vamos perceber que nessa glândula pineal também, ao redor dela, tem algo que envolve ela, que nós chamamos de cristais de apatita.
Eu vou falar um pouquinho mais desse cristal de apatita com vocês, para vocês entenderem melhor. Mas vamos observar, as pequenas, dando um corte na glândula pineal, parece uma pequena esfera, né, gente? Incrustada em diversos pontos de estrutura interna da glândula. Podemos observar estruturas também incrustadas ao redor dela aqui, ó. Tá vendo que vai envolvendo ela. É muito difícil compreender isso, só as pessoas que trabalham com radiografia, né? Os médicos que fazem aí essa radiografia que vai entender. Mas eu vou dizer logo claro para você, se você é um médico de psicofonia, médium que dá a comunicação espiritual, quando fizer uma radiografia, você vai ser uma pessoa chamada de radiopaca. Por quê? Porque consiste em você uma maior quantidade de cristal de apatita. Eu vou mostrar a vocês depois aí o que é isso. Então, tudo indica, gente, que o cristal de apatita, olha aqui, ó, ao redor dela aqui, ó, você vê que aqui é um corte da glândula, voltando aqui, e aqui ao redor, olha quantas coisas aqui, ó, ao redor dela, tá vendo? Ó? São como fosse esferas pequenininhas. Aí dá um corte naquela esfera pequenininha aqui, é um cristal, tá vendo? A gente chama de cristal. Uma visão mais perto dele aqui. Tudo indica que esse cristal aqui é uma estrutura prevista no campo morfogenético de cada pessoa. Todos nós temos uma predisposição de ter um número de casulo dentro da glândula. Mais cristais ou menos cristais. Quanto mais cristais de apatita vocês têm, mais faculdade mediúnica você tem. Compreende o que eu estou falando? Como é interessante? E aí existia uma pesquisa que dizia assim, quando a pessoa ficando mais velha, a glândula pineal ia perdendo o foco. Não é isso, a glândula pineal não perde. O que acontece com a pessoa mais velha, aí é que fica classificando aí ao redor dela, e os cristais de apatita, eles ficam biomineralizados, ou seja, envolvidos com uma camada, que aí fica uma estrutura como se fosse estrutura morta. É por isso que a mediunidade de uma pessoa mais velha tem uma dificuldade maior, como aplicar o passe. Você chega a uma certa idade, quando está na fase mais dura, né? Depois de 60 anos, 65 anos, 70 anos de idade, você não pode dar tanta energia, porque você não tem mais energia no seu duplo etérico suficiente, como também fluido animal do seu corpo físico, para doar para o outro, que é essa energia que a gente doa para o outro, é o fluido animal do corpo físico. Então a gente está mais cansadinho. Então, quanto mais cristais a pessoa apresenta na glândula, maior a capacidade de captar o campo magnético. Não é interessante, gente? Eu fiz aqui um desenhozinho, quis tentar explicar para vocês aqui, mostrando a pineal e aqui a capacitação, porque no momento do desenvolvimento mediúnico, se a gente estivesse agora no centro, eu ia fazer uma dinâmica com vocês agora, para vocês ficarem, todos vocês, eu botar na luz azul, e aí eu ia pedir para os mentores de vocês colocar no chakra coronário, aí, gente, a melatonina. E aí vocês iam sentir mais a parte espiritual. Então, quando tem essa captação sensorial na pineal, obviamente vai dar em cima do hipotálamo, o hipotálamo vai dar em cima do tálamo e em cima dos lobos. E aí, pessoal, um dos lobos que vai atingir o hospital aqui, que vai dar em cima do lobo frontal, e do lado aqui está o córtex, aqui desse lado que a gente recebe aí as comunicações psicográficas. É interessante que essa glândula pineal entra em ressonância. O que é ressonância? A reatância indutiva e a capacitiva ficam iguais. Aí você tem uma frequência de ressonância, uma frequência pura, sem perda. Só que o médium depende desse médium. O quê? Se ele é um médium que se prepara para a reunião, dormiu, entendeu? Se alimentou bem, com frutas, sem carne, sem comida pesada, sem nada disso, ele consegue equalizar essa frequência de ressonância e ter aí um paralelo, uma ligação, uma comunicação mais límpida, mais tranquila. Então, temos aí entendido um pouquinho da glândula pineal e dos cristais da apatita. Vou mostrar aqui um pouquinho, eu uma figura aqui de um médium em desdobramento. Aqui está do lado dele a mentora dele, que está auxiliando ele para sair do corpo físico. Então, nós aprendemos que quanto mais nós temos aí as mediunidades de transe, de psicofonia, a gente somos considerados como os médios radiopacos. Ou seja, se fizermos a tomografia, vamos enxergar melhor a glândula pineal, vai ficar bem mais abrangente. Então, essa mediunidade de desdobramento,
Isso aí a pessoa se desloca do corpo físico provocado pelo seu mentor. Ele tira você do seu corpo físico. Não é, a deslocamento não é um espírito chegando perto de você e dando a comunicação, que vamos explicar você depois. É justamente isso, ele vai fazer o quê? Um afrouxamento e você vai sair do seu corpo físico. Quantos de nós que vai dormir à noite, que começa ali em prece ou como for, e aí sente a dormir, daqui a pouco você está caindo do corpo. Aí se leva, fica assustado, porque o seu mentor está ali com você, está dando energia em você, deslocando você do corpo físico. Aí você vai se desdobrar. Isso é uma mediunidade anímica, porque é animalizada do ser, do próprio ser. E muitos de nós, gente, temos isso. E às vezes provocamos vários sintomas durante a noite. É um terror. Tem gente que tem a contração muscular durante o sono, tem o bruxismo, né, mordendo os dentes. E aí esses fenômenos da noite, pessoal, é interessante porque a gente está fora do corpo e quer usar o corpo. Aí fica naquela dúvida. Tem pessoas que vêm e saem caminhando, né? Falando com as pessoas, rindo. Olha, gente, o desdobramento tem um lado ruim, porque vai ter algum distúrbio de sono, e aí a gente vai começar a ter algum distúrbio, principalmente a ansiedade. A ansiedade nossa já começa no desdobramento nosso. Então a pessoa que entra em desdobramento e não tem consciência do que está acontecendo, ela vai captar elementos espirituais que estão ao redor dela, que os espíritos estão ali presentes, e aí no subconsciente dela, ela vai aí gastar energia, e o seu sensorial, que é o pineal, ele vai estar aí em funcionamento, né? Em funcionamento, e você começa a captar tudo ao seu redor. Então vamos imaginar, a gente está ali, aí de repente a gente percebe uma entidade que foi um inimigo nosso da existência. A gente aqui, ó, volta para o corpo. E cadê dormir? Vem a insônia. E cadê? Não tem jeito, a gente vai ver oração e tal. A gente só vai conseguir dormir quando aquele irmão sai do nosso ambiente. Não é interessante isso? Então, imaginemos agora uma pessoa que se desdobra, que nem sabe que acontece isso. Que somos todos nós, que nos preparamos para o sono. Muitos de nós têm TV no quarto, está assistindo Netflix, assistindo um filme de aventura, de bagaceira lá, qualquer coisa, e aí não sabe que vai buscar aí, no seu subconsciente, captar esses elementos que você colocou dentro de você. Então muitos de nós ficamos sobrecarregados de estímulos, e a esses estímulos leva, pessoal, a ansiedade. Eu tenho certeza que no futuro os psiquiatras, os psicólogos vão prestar mais atenção com relação a isso. Já existem tratamentos do sono, né? Acompanhamento, pessoas ficam 24 horas lá na sala do sono, dormindo lá, e aí o médico fica acompanhando o teu sono, né? Vê tua pressão e assim por diante. Então, quando a gente não se prepara e começa nesse sono e vem o desgaste imenso, muitas vezes a gente dorme e acorda cansado. Ou mesmo pensa que dormiu. Não dormiu, gente. Porque o descanso é aquele que você levanta com a energia do corpo. Você recuperou a energia do corpo. Fluido animal, lembra? Fluido animal. E o do pretérito, a gente vai perdendo ele conforme os tempos por aqui. Mas a gente vai explicar melhor isso aí. Então, há uma queda de energia quando você sai do seu corpo físico e entra nesse mundo oculto aos olhos. Gente, é muito interessante observar também que as pessoas que têm desenvolvimento apresentam fenômenos orgânicos, colinérgicos, ou seja, incremento da atividade do aparelho digestivo, diminuição da pressão arterial, fica com o aparelho digestivo preguiçoso. Muitos de nós. E tem gente que ainda tem problemas respiratórios por conta do isolamento. O médio que produz ectoplasma em maior quantidade, que é uma energia de cura que a gente produz com o fígado, que fica do lado direito nosso aqui, que é o faxineiro do corpo nosso. Tem gente que produz em maior quantidade, que chama de mediunidade de cura. Esses médios em desenvolvimento, imagine aí, ele vai ter uma atividade sensorial provocada e de maior profusão do que os outros.
porque ele está produzindo ectoplasma. E tudo que está espiritual, energia, vai se materializando. Então o médio de desenvolvimento, ele pode ser um bom médio para cura, pode. Então muitas vezes os passes magnéticos, os passistas, usam o médio em desenvolvimento para fazer aí o acompanhamento durante o passe. Existem várias pesquisas com relação a isso. E ajuda bastante, gente. Então, até comentei aqui de uma forma singular, que eu quero buscar André Luiz falar para vocês. Depois vocês lêem esse detalhezinho que eu escrevo aí, mas é interessante. As pessoas às vezes perguntam para mim: Pedro, por que você não dá comunicação de Maria Dolores todo o tempo, toda hora? Eu evito porque as pessoas vão imaginar que eu estou com o meu dedinho ali, mas não é. Muitas das vezes ela escolhe um dos médios para dar comunicação, para ficar mais verídico a presença dela. Porque, gente, quando a gente começa no desenvolvimento mediúnico, não é meu caso ainda, eu já estou... Não, velho não, é andadozinho um pouquinho, né? Quando a gente começa, primeiramente, esses pensamentos de ego, intuição e guia, nós ficamos nesse pensamento, desses pensamentos todos aí, se a gente colocar em percentagem 100%, 20% desses pensamentos aí, pessoal, é dos espíritos. 80% para vocês escreverem é de vocês. Quando você começa a alinhar os seus conhecimentos espirituais, começa a trabalhar e discernir isso em você, o que é seu, o que é espiritual, aí você começa a ficar aparelhado. 50% seu, 50% do espírito. Quando o médium começa a desenvolver e ficar prático, um médium experimentado, aí fica assim, pessoal, 80% desses pensamentos do ego, da intuição espiritual é dos espíritos e 20% é seu. Fica quase 100% espiritual. Bom, vamos a André Luiz, porque ele traz algumas literaturas que eu acho interessante. Para mim, uma pessoa que ainda não conseguiu ler, ter contato com a literatura de André Luiz, os Mensageiros, Missionário, e tantas outras literaturas que a gente vai falar um pouquinho na frente para vocês, que traz algumas coisas, eu achei interessante, porque, só abrindo a dentro para vocês aqui, a gente estava um dia aí e uma pessoa me fez uma pergunta assim: Pedro, eu queria saber porque centro espírita não passa banho e vocês passam banho. Isso é espiritismo? Isso é mesa branca? Isso é kardecista? Eu digo: minha irmã, primeiramente, a doutrina espírita, ela não é definida por ser mesa branca, kardecista. Quem fala isso nem sabe o que é doutrina espírita. A doutrina espírita não tem mesa branca, não é kardecista. A doutrina dos espíritos não é de Kardec. Kardec foi o codificador. Entendeu? E as pessoas falam: não, você frequenta lá, é kardecista? Então eu vou. Gente, que medo é essa? Religião não salva ninguém. Religião é etiqueta. Mas não é isto. A gente prega isso aí. Aí você fala assim, eu perguntei para ela: você assistiu o filme Nosso Lar? Muito bonito, né? Mas se você pegar o livro, você vai ver lá que a irmã, quando o André Luiz vem em busca de ver a esposa dele, que deixou na terra lá, né, encarnada, e os filhos, quando ele chega, ele encontra um companheiro com ela, um outro cara com ela lá, e ele, muito doente, ele fica revoltado, já quer logo arrebentar esse rapaz. E terminou ele se melhorando, baixou a vibração, voltou de novo, e a irmã Anastácia, se não me engano, ela foi com ele, e lá passou um banho, e ele aplicou esse banho no espírito, quando ele saiu do corpo desdobrado, que é anímico, que é provocado pelos espíritos, e aí aplicou o banho nele, ele ficou bom. E aí, gente, a literatura escrita por Chico Xavier, mas não está no livro de Kardec, não está não sei o quê. Vocês acham que nosso livro, quem já leu, você está vendo que, por exemplo, as faculdades mediúnicas, nem todas as faculdades mediúnicas novas hoje não estão no livro dos médios mais não. Não estão lá porque são coisas novas. São coisas novas. E eu sempre falo, imagine agora, gente, o DNA das crianças que estão reencarnando agora nesse momento da transição planetária. O DNA dela é igual ao nosso? Não é. Não é igual ao nosso. O que é que a gente está fazendo com o nosso corpo físico, com o DNA nosso, para justamente conseguir ficar na transição planetária? É por isso que muitos de nós acordamos cansados durante o dia, acordando naquele mesmo horário, porque existe aí já, e graças a Deus, muitos já estão sendo, aí não digo adaptados não, gente, os corpos já estão sendo convertidos para a transição, senão
a transição vindo aí, a gente não vai aguentar a frequência. Bom, voltando ao estudo da mediunidade, e é uma observação muito interessante, pessoal, porque esse fenômeno mediúnico, ele, se a gente analisar bem, ele é orgânico e espiritual ao mesmo tempo. Porque ele vai dar nessa glândula epífise, que é uma glândula endócrina, que vai dar em cima do hipotálamo. Olha como é interessante. Então é orgânica, é por isso que a faculdade mediúnica não tem como tirar da pessoa. Porque se ela é orgânica, desenvolve nos órgãos, nas glândulas, não tem como. Não tem como. Aí a pessoa fala assim, não quero isso não quero ser médium não, tal. Por desconhecimento falam isso, né? Mas não entende que a mediunidade foi um presente divino para você ressarcir a sua passagem anterior no corpo físico. Porque a gente só tem uma vida, pessoal, e é eterna. Agora, experiência corpórea a gente tem muitas. Todos nós mergulhamos no corpo, saímos do corpo. Ninguém nasce, ninguém morre. Tudo bem que você completa ano aí, tudo bem, seu corpo físico. Você canta parabéns pro seu corpo físico. Mas você já é um velhinho. Talvez seja mais velho do que eu. Tô brincando, gente. Eu sou mais velho que todo mundo aí. Bom, os fenômenos orgânicos e psíquicos, pessoal, são diferenciados. Todo mundo sabe disso. Mas há uma ativação adrenérgica e a pessoa sente aí, nessa ativação, pessoal, quando o espírito se aproxima de nós, e aí vem esse hormônio sensorial que vai dar em cima do hipotálamo, do tálamo, aqui é o hipotálamo, aqui, ó. Desse lado de cá tem fome e sexualidade, do outro lado de cá tem sono e agressividade. Um dos primeiros sintomas que tem no desenvolvimento mediúnico é esse. Muita gente sente fome demais, entendeu? A sexualidade fica aí desbalanceada, o sono fica agressiva. Então, pessoal, quando a aproximação desse irmão e começa a ter aí essa energia sensorial, faz com que o fluxo sanguíneo nosso aí, que vem aí pelas válvulas do coração aí, vai oxigenar para o cérebro, vai em maior quantidade. E aí, pessoal, começa toda uma situação. As mãos suando, né? Taquicardíaco. Olha quantos médios assim, imaginando que está doente. Naquela figura anterior, muito interessante que eu falo aqui do hipotálamo e do tálamo, que os comportamentos psicológicos nossos vêm aí justamente isso aí que eu falei. Que podemos considerar psíquico e biológico, porque é a parte psicológica nossa, né, como está definida, que é espiritual nossa, envolvendo a glândula, que vai dar aí a fome. Tem gente que come, engorda e não sabe que muitas das vezes está ligado à sua própria mediunidade, o seu desenvolvimento. Ou dorme, não para de dormir, viu, gente? E aí acha que nunca consegue descansar, está sempre com sono. E qualquer besteirazinha agressiva demais. Bom, nesse último de agressividade, da alta agressividade, que é a depressão, que é a fobia, que é a heteroagressividade, que é a irritabilidade da violência, se a gente vê esse comportamento, está tudo ligado ao hipotálamo, não é isso? Que é acionado pela glândula pineal. É o nosso sexto sentido. A pessoa capta o espectro magnético, a energia. Na própria comunicação mediúnica, essa energia vai para o nosso inconsciente. Gente, tá chata a aula hoje? Vocês estão achando chato quando eu estou falando muita coisa assim de medicina? Mas assim, interessante porque a gente precisa entender, porque todos nós sentimos aí essas situações, essas alterações, a perda de controle cíclico desse comportamento, a fome, com bulimias, a obesidade, né? Muita gente é obeso aí, muita gente magra demais, muita gente com sono sem dormir. São diversos padrões de transtorno do sono ou da sexualidade. Aí, diríamos que a dificuldade em forma de vincular a agressividade e a alta agressividade, a depressão e tudo isso aí, a pessoa perde esse controle quando ela pensa que é ela, mas não é ela. Às vezes é o espírito que está perto dela, que emite essas vibrações, essas energias. Então a gente precisa trabalhar isso. Você acha que se um irmão chegar perto de você, um gordinho, assim como eu que gosto de comer bastante, o que vai acontecer com você? Você vai ter fome,
vontade de alimentar-se. E assim vai. Porque, gente, a gente precisa trabalhar os nossos pensamentos. Muito importante a gente entender isso. Porque senão a gente vai ter muitos problemas. Por exemplo, o aumento do fluxo renal, que predispõe a formação de pedra no rim. Porque é um aumento de fluxo, sem correspondência nenhuma de gestão hídrica. As pessoas aumentam o fluxo ali e aí termina formando pedra no rim, problema na vesícula. Isso tudo é espiritual, gente. São tendências que nós levamos para o perispírito, que vai atingir o aparelho digestivo nosso. Não favorece nada, só desfavorece. Então, o aumento do fluxo sanguíneo na cabeça favorece a diversos distúrbios, principalmente cefaleas, ou seja, dor de cabeça, enxaquecas horríveis. E eu falei em aula anterior, porque a nossa mediunidade ela é ativa do umbigo para cima e passiva do umbigo para baixo. Daqui para cima a gente controla, não controla? Você controla seus pensamentos? Porque quando chega perto da gente aqui, ó, familiares nossos, a gente sente angústia, melancolia. O nosso coração, que tem aí um chakra chamado cardíaco, que fica aqui, ó, de cor verde, ele vai dar em cima de uma glândula chamada endócrina, chamada timo, que dá alegria, que dá ali o aspecto leveza, assim por diante. Então, quando os nossos parentes desencarnados, que a gente não deixa seguir, se aproxima de nós, desequilibra esse chakra, fecha a glândula timo e a tendência nossa é ficar fechado, xuxo, murcho. E aí, pessoal, começa a ter problemas, pressão arterial, vai ter problemas taquicardíaco, alterações orgânicas, e aí as interferências espirituais vão ficar bem presentes em você. E quando vem o obsessor, que se aproxima desse baixa frequência sua, vai atingir aqui o frontal, que dá em cima da glândula hipófise, que é uma glândula endócrina. E aí, pessoal, aquela dor de cabeça, que é Ave Maria. Só quem passa sabe. Então, para entendermos melhor, a glândula pineal, ela vai atuar primeiramente no lobo frontal. E aí atua nesse lobo frontal. E os nossos olhos, que a gente está vendo, vai atuar no córtex. O córtex, ele é utilizado mais para psicografia. Todo médium psicográfico, ele sente dor e formigamento na mão, dores no mão, no antebraço, entendeu? E a visão periférica dele, 360 graus, é interessantíssima. Só que o médium psicográfico não utiliza nem sequer um pouquinho dessa informação. É informação de um órgão sensorial, pessoal, que a gente está falando dele, da glândula pineal, e desses órgãos físicos, que faz parte do corpo físico. Há uma interação aí entre o sexto sentido, que está no corpo físico, com o corpo perispiritual. Então, que ondas magnéticas você agora está atraindo do universo? Que espírito está próximo de você agora? Você sente muita dor de cabeça? Você sente muita tristeza? Que captação a sua glândula pineal está nesse momento? Vamos dizer que está em treinamento, porque agora você está sabendo o que é isto. E dessa forma acontece na maior parte das vezes, gente. E aí o hipotálamo é a sede do comportamento psicobiológico nosso. Porque vai de cima dos lobos, que vai dar a visão, a audição. É interessantíssimo, pessoal, como a gente transmite para o sistema reticular dos olhos o estado de sono, de vigília e assim por diante. Eu estava falando com o pessoal que eu estava comentando que o irmão